um posicionamento que já havia sido sinalizado por Fux alguns meses atrás, na ocasião do recebimento da denúncia. E já se tinha, naquela época, a percepção de que Fux poderia vir a divergir no futuro em relação ao julgamento da ação penal, né? E esse é um ponto importante, Uribe, porque as defesas, elas veem isso, obviamente, com otimismo, porque, segundo advogados de réus nessa ação penal da tentativa de golpe de Estado, um julgamento não unânime abriria margem para novos tipos de recursos que poderiam ser cabíveis, e aí, contra a condenação, né, quando isso for confirmado, e aí isso também faria com que os réus ganhassem tempo aí antes do início do cumprimento efetivo da pena, que eventualmente for imposta pela primeira turma do Supremo. Então, até alguns ministros brincaram ali nos bastidores, né, Uribe? Olha, o ministro Fux é o novo ministro voto vencido, um apelido aí, uma referência ao apelido que era dado ao ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que costumava ficar isolado nos julgamentos de plenário, né? Em muitas ocasiões o placar era de 10-1, ficando esse 1 aí isoladamente o ministro Marco Aurélio Mello. Então, na turma, aparentemente o placar pode começar a ser esse em processos semelhantes, né? O 4-1, fazendo com que Fux fique sendo esse ministro isolado da posição dos demais, porque Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino costumam sempre chancelar ali as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião do recebimento da denúncia, Uribe e Tainá, foram várias as manifestações de Luiz Fux, apontando ali para algumas discordâncias, né? A gente lembra que Fux foi o único a divergir em relação à competência do Supremo. O ministro indicou e votou assim na ocasião, nas preliminares, né, antes do julgamento da denúncia em si, afirmando que, como os réus, os investigados na época, né, não têm cargo público, eles não teriam um foro no Supremo, então esse processo deveria ser analisado na primeira instância da Justiça e não pelo Supremo, mas prevaleceu o voto dos outros 4, afirmando que tem sim competência do STF devido à correlação com outros processos, né, que tramitam já na Corte. Fux também foi o único a fazer ponderações e colocar dúvidas, levantar uma série de dúvidas em relação à colaboração premiada do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Fux, na época, disse: olha, eu vejo com muita reserva o fato de um mesmo colaborador ter dado 9 versões diferentes de uma delação, cada hora acrescentando uma novidade. Então, isso já havia indicado também uma posição diferente de Fux em relação à delação premiada, que tem sido também mantida válida, né, a despeito dos pedidos reiterados das defesas dos réus. Então, tem essa série de apontamentos do ministro que apontam para um contraponto mesmo dentro da primeira turma do Supremo. É claro que você tem razão, Uribe, pode ser que Fux seja uma nova ponte aí entre os bolsonaristas e o Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que ele acabou sendo poupado, né, dessa leva de sanções, de suspensões de vistos nos Estados Unidos. Só foram poupados os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, e o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux é uma indicação de governos do PT, né? Foi indicado lá atrás pelo PT, mas tem se mostrado aí alinhado a essa posição das defesas que colocam ali como argumento principal uma violação, por exemplo, à liberdade de expressão. Só para concluir mesmo, Fux disse nesse voto que foi colocado ontem no plenário virtual, na hora final do prazo, ele deixou até a última hora ali para votar, que as medidas cautelares aplicadas a Bolsonaro na sexta-feira, como a tornozeleira eletrônica, a proibição de uso das redes sociais, a proibição de se aproximar das embaixadas, são medidas desproporcionais diante de um contexto em que não havia, segundo Fux, um risco concreto, provas concretas, na verdade, de um risco de fuga do ex-presidente. Para o ministro Fux, não é porque o filho dele está nos Estados Unidos que isso signifique cabalmente que Bolsonaro iria fugir. Então, Fux se firma aí como uma voz divergente e pode ser que a gente veja novos 4-1 em outros julgamentos da turma daqui para frente. Não, e a gente observa que até no interrogatório dos envolvidos no plano golpista, você tinha o bad cop e o good cop. O ministro Alexandre de Moraes pressionando e o ministro Luiz Fux do outro lado fazendo questionamento sobre o processo. Bem observado, a gente observava que era uma espécie de teatro lá, o Supremo Tribunal Federal jogando, na verdade, corda e fazendo pontos com os dois lados, né?
É que a questão, essa participação de Fux durante a fase da oitiva de testemunhas e também na ocasião dos interrogatórios, ela é completamente atípica. Normalmente isso acontece só com o relator ou até com um juiz auxiliar, como está acontecendo agora com as testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4. Então, ao participar, ao pedir para participar, fazer perguntas ativamente ali às testemunhas e aos réus, Fux quis também marcar a sua posição e acompanhar de perto toda esse desenrolar da instrução da ação penal, justamente para se munir ali de mais argumentos e poder ali na hora do julgamento levar tudo isso em consideração.